Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu, Sofia, a Laura Monteiro, Laura Chaves, Gabriela Gentil e Isadora Gonçalves, a gente vai falar hoje sobre como o presente influencia o olhar para o passado e a gente decidiu escolher um tema mais específico, no caso, a medicina. Bom, eu vou falar um pouco sobre a história da medicina. É muito importante compreender como ela surgiu e como ela era antigamente para ajudar na compreensão e contribuição dos desafios atuais. A partir dela, a gente pode entender os princípios, os métodos que foram adaptados, mas que alguns são usados até os dias atuais. A origem da medicina está ligada às primeiras civilizações. De fato mesmo, métodos já de curar enfermidades, de curar doenças, já eram feitos, praticados muito antes disso, há mais ou menos uns 10 mil anos atrás. Porém, o primeiro documento sobre a atuação de um médico surge com a formação das sociedades organizadas. Mas a medicina só se tornou ciência na Grécia Antiga através de um homem chamado Hipócrates, e ele documentou todos os seus feitos e descobertas que foram estudadas depois. Naquela época, os médicos eles tinham crenças que eram relacionadas aos mitos, relacionadas ao equilíbrio do corpo, como, por exemplo, eles acreditavam que existiam fluidos corporais que eram responsáveis pelo equilíbrio do corpo. Uma coisa muito importante é que, com o crescimento de Roma, diversos estudiosos foram para lá a fim de aprofundar as descobertas e compartilhar o conhecimento com os demais. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os avanços que a medicina permitiu superar e também relacionar a medicina com o passado e o presente. Bom, hoje em dia, se você tem uma gripe, uma simples gripe, você fala, tô com gripe, tem remédios, enfim. Já antigamente, muitas pessoas morriam por uma simples gripe, porque, enfim, eles não tinham recursos, não tinham, estruturas, enfim. As pessoas, porém, elas tinham as suas próprias técnicas, né? Por exemplo, essas técnicas para curar doenças e fazer curativos. Um exemplo é o homem pré-histórico, que usava ervas para curativos, e ele usava, no caso, coisas naturais também, coisas derivadas de animais, enfim. Outro exemplo também seria a expansão do cristianismo, né, onde quando a Igreja Católica começou a comandar a sociedade, onde os monges eles faziam assistência médica, claro que não era para todo mundo, e a Igreja Católica, qualquer epidemia ou doença que tinha, eles consideravam um castigo divino, e antes de você ter cuidados médicos, eles te obrigavam a você fazer orações e coisas assim. Bom, e o ser humano, né, ele foi evoluindo, né, além desses processos, vários outros que tiveram, e, enfim, e aí, graças ao avanço de tecnologia e a criação de vacinas, algumas doenças conseguiram ser eliminadas, né, como eu falei no início da gripe, né, ela começou enfim, não é uma doença mais tão perigosa para a humanidade, e hoje, com a medicina evoluindo, como eu falei, evolução da tecnologia, as coisas são mais simples, como eu falei, as coisas são muito mais, assim, não tem mais tanto trabalho igual tinha antigamente, que eles tinham, tipo, uma simples dor, eles já abriam o corpo inteiro, enfim, as pessoas, elas obviamente faziam os tratamentos que elas tinham na época, que elas tinham conhecimento na época, e o que elas acreditavam também, como eu falei, do cristianismo, e, enfim. Mas, assim, quando a gente hoje que estuda história olha pro passado e vê as coisas que eles faziam, assim, pra tentar descobrir uma simples coisa, né, dentro da pessoa, enfim, a gente olha e fala, nossa, por que eles faziam isso aqui? A gente não sabe, tipo, na época deles era a única coisa que eles tinham pra fazer, tipo, não fazer, mas era o único jeito deles descobrirem aquilo, sabe? Então, é um outro modo, é um outro ponto de vista, sabe? É um outro modo de viver e, enfim.
É inegável que tanto o campo da medicina quanto qualquer outro do nosso cotidiano sofreram alterações com o passar dos anos. Mas por que isso acontece? O que nos leva a acreditar que aquele método já não é mais tão eficaz quanto parecia alguns anos anteriores. A medicina é a ciência que abrange toda a parte de cuidado com relação ao corpo humano, e a sua existência nos agracia, ou no caso de suas primeiras vítimas, os aterrorizava, desde o século V a.C. E a partir dessa época até os dias de hoje, a matéria saúde passou por diversas alterações, como por exemplo o uso de metais para tratamento de doenças como DSTs, parasitas, constipações, mais especificamente o mercúrio. Era muito encontrado em vários tipos de medicamentos, com a promessa de curar a pessoa de tal doença. Mas não vamos entrar em uma aula de medicina sobre os benefícios do mercúrio. A questão é que um remédio que antigamente as pessoas acreditavam fielmente que as curaria, hoje em dia tem-se a certeza de que se a pessoa não morreu pela doença, morreu infectada pelo metal altamente tóxico ao organismo. Outro típico exemplo sobre um fiasco medicinal, dessa vez cirúrgico, é a sangria. Alguns registros médicos antigos apontam que Mozart foi uma das vítimas dessa técnica, e acredita-se hoje em dia que isso pode ter causado a sua morte, uma vez que em sua última semana de vida chegou a perder cerca de quase 2 litros de sangue. Para um médico de hoje em dia, seria até engraçado escutar o nome Sangria da Felicidade, mas por volta do século XVII, as pessoas realmente acreditavam que o melhor remédio para um coração partido era sangrar até quase literalmente ter uma insuficiência cardíaca. E isso em várias outras técnicas podem ser encontradas num livro escrito por um médico francês, Jacques Ferrand, eu não sei pronunciar o nome dele certo, que foi escrito em 1623. Em resumo de tudo, com o passar do tempo, os avanços e estudos da tecnologia da medicina, ele foi se aprimorando e descartando aquilo que foi comprovado ser inútil e aprimorando as técnicas daquilo que realmente pode salvar uma vida. E se passarmos para estudar a medicina cerca de 200 anos atrás, já conseguimos ter um olhar totalmente crítico sobre suas técnicas, baseados em todo o conhecimento de pesquisa que nós temos hoje. Imagine então no ano que a medicina foi criada. É um absurdo. Ou talvez nos seus primeiros anos de existência. Por isso é importante lembrar a diferença gritante na quantidade de recursos para a pesquisa e na crença de ambas as épocas. E balizar o passado com material de pesquisa fornecido pelo presente sempre vai afetar nossa visão. Afinal, temos respostas que antigamente não existiam. Por isso, é correto dizer que um historiador é um homem do seu tempo. Aliás, todos nós somos figuras moldadas pelo nosso tempo e culturas atuais. Nós estamos inseridos nesse meio recebendo influência que mais tarde formarão a nossa opinião. A gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 milhões e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um subtipo de vírus influenza. Mais de 1/4 da população mundial na época foi infectada, e mais especificamente falando do Brasil, até então o presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu da doença na época, em 1919. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara. E em primeiro lugar a peste bubônica. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. A peste bubônica é uma doença causada por uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com os seres humanos, a transmissão da doença acontece, e a partir daí a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pela via respiratória. Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. Existem inúmeras teorias sobre o lugar específico onde a doença surgiu, mas a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China, e que durante muito tempo a peste tem atuado exclusivamente